Olá, bom dia a todos e todas. Espero que estejam bem. Nós somos alunos do primeiro ADMA da Instituição ETEC Parque da Juventude e hoje vamos falar um pouquinho sobre o período neoclássico. Iremos tratar sobre o que ele foi, como surgiu e suas características, tais como a sua arquitetura, suas pinturas, esculturas, artistas e sobre como era o neoclássico aqui no Brasil. O neoclassicismo foi um movimento artístico iniciado na Europa por volta de 1750, que buscava resgatar a estética e os valores culturais da antiguidade clássica, especialmente das civilizações da Grécia e da Roma. Esse movimento envolvia a literatura, a pintura, a escultura e a arquitetura, e era considerado uma arte acadêmica. Ana, senta aqui para assistir. Olá, pessoal! Hoje eu vim falar para vocês como surgiu o neoclássico. Ele surgiu na Europa no século XVIII, após a Revolução Francesa. Algumas escavações estavam sendo feitas nos sítios arqueológicos nas cidades de Herculano e Pompeia, na Itália. Mas o que tem a ver essas duas cidades com o neoclássico? Bom, vamos voltar para 79 anos depois de Cristo, que foi quando o vulcão de Vesúvio entrou em erupção e soterrou essas duas cidades. Porém, esse vulcão não deixou as cidades destruídas, deixou as cidades petrificadas. As pessoas, os animais, as casas, os objetos estavam petrificados. Então, em 1778, começou algumas escavações nessas duas cidades, que veio a dar um interesse nos artistas, na arte clássica e no estilo greco-romano. Essas duas cidades, elas foram do Império Romano, por isso que tem características do estilo greco-romano. E o neoclássico, ele se alongou até o século XIX. E aqui nós temos a imagem de um cachorro petrificado e de jarros e um corpo que também ficou petrificado pelo vulcão. E logo depois temos a foto do mapa de Herculano e a foto do mapa de Pompeia e a foto dessas duas cidades, que são muito bonitas. Bom, eu falei para vocês como surgiu o neoclássico e agora eu vou falar para vocês as características do neoclássico. Primeiro é que o neoclássico, ele se opõe ao barroco e ao rococó. O barroco e o rococó, eles foram movimentos anteriores do neoclássico e eles eram ligados ao cristianismo e lembravam o exagero. E o neoclássico, como eu disse, ele é o oposto. Ele é menos exagerado e ele é ligado ao estilo greco-romano. Também, as obras, elas são baseadas nas ideias iluministas e tem como temas mitológicos e do cotidiano das pessoas da época. E tem lá a harmonia e a beleza nas obras. Olá, pessoal. Hoje eu vim falar sobre uma das características do período neoclássico, que é a arquitetura, que teve destaque na Europa do século XVIII até o XIX. Ela nasceu com o propósito de resgatar a cultura clássica na Europa Ocidental, retomando as características da arquitetura grega e romana e adaptando elas à Idade Moderna. Esta vontade veio com os ideais iluministas do século XVIII. Vários intelectuais e filósofos começaram a estudar com mais interesse as obras do passado. Diante desse contexto, a arquitetura neoclássica nasceu e trouxe de volta diversas características das obras clássicas, como a utilização de materiais nobres e tradicionais, pedra, mármore, granito e madeiras, sistemas construtivos simples de inspiração romana, adaptado aos modernos processos, a utilização de materiais modernos, como ladrilhos, cerâmicas e ferro fundido. Nas plantas foram utilizadas formas regulares, geométricas e simétricas, com base no quadrado e no círculo. Na cobertura, generalizou-se o plano em madeira ou estuque, ou o uso de abóbadas de berço. Os espaços interiores foram organizados segundo critérios geométricos e formais, com preocupações de funcionalidade. De inspiração clássica, surgiram novas tipologias para responder às crescentes necessidades da vida social, política e cultural, sobretudo nos espaços urbanos, hospitais, museus, bibliotecas, salas de teatro, óperas, dentre outros. Bom, agora iremos falar sobre as pinturas do neoclassicismo. Sua origem está ligada a importantes mudanças sociais, culturais e políticas que estavam em andamento na Europa, indicativas do início de uma transição para uma cultura muito mais secularizada, mais despojada, mais científica e mais democrática. Foi uma concorrente estética internacional que esteve em destaque aproximadamente entre os meados do século XV e meados do século XIX.
Os artistas do neoclassicismo buscavam inspirações nas artes grego-romanas e no Renascimento. A pintura se destacava por a utilização de cores frias, ênfase à pureza, harmonia e simplicidade estética dos quadros. Destaque para o realismo e a representação da realidade vivida pela sociedade. Algumas dessas obras foram A Morte de Marante, por Jacques Louis David, e a obra de Napoleão I no Trono Imperial, por Jean-Auguste Dominique Ingres. Outra característica do período neoclássico é a escultura, que baseia-se na arte clássica tal como a arquitetura e a pintura. A escultura deste período foi realizada segundo o espírito revolucionário do Iluminismo. Roma foi o grande e importante centro irradiador desse estilo. Estátuas de heróis uniformizados, mulheres envolvidas em túnicas e poses semelhantes às dos deuses romanos foram os protagonistas da fase inicial da escultura neoclássica. As obras possuíam um naturalismo equilibrado. As características dessas esculturas são unir diversos elementos baseados na escultura clássica, como o uso do mármore, que é a sua mais forte característica. Inspiração na antiga tradição greco-romana, adotando princípios de ordem, clareza, equilíbrio e propósito, com um fundo moralizante. Havia uma preocupação constante com a busca de uma harmonia. Entre os temas mais esculpidos estava a mitologia com seus personagens heróicos, e as estátuas representaram também o papel de glorificação e publicidade de políticos e de pessoas públicas, pois colocadas sobre pedestais foram espalhadas pelas praças públicas das cidades e pelos seus cemitérios. Respeitavam-se movimentos e posições reais do corpo, se tinha a busca do equilíbrio exato entre naturalismo e beleza ideal, nos quais os volumes e as posições do corpo eram estudados com cuidado. Os artistas dessa corrente também usavam a cor natural do mármore, em favor da exposição completa do material constituinte da obra, com isso extinguindo o colorido das superfícies. Os principais escultores de suas obras são Jean-Antoine Rondon, nascido em 1741 e falecido em 1828, com a sua obra Voltaire, de 1781, e Antônio Canova, nascido em 1757, falecido em 1822, com a sua obra Perseu com a cabeça da Medusa, feita em 1800. Olá, alunos! Abordarei o assunto sobre artistas da época neoclássico com vocês. Os artistas neoclássicos queriam expressar ideias sérias como justiça, honra, patriotismo e criar um estilo simples e majestoso da Grécia e da Roma antiga. Os mesmos davam ênfase na pureza, harmonia e simplicidade estética de seus quadros. Alguns destaques deste período foi Jacques David, Jean-Auguste, Antônio Canova e Jean-Baptiste. A seguir, iremos ver alguns artistas e obras deles mesmos. Agora a gente vai falar sobre o neoclássico no Brasil. Bom, ele teve início aqui no Brasil em 1816, com a chegada da missão francesa. Foi patrocinada por Dom Pedro II para fundar e dirigir a fundação da Escola Real de Ciências, uma escola de artes e ofícios, que estava localizada no Rio de Janeiro. Na literatura, temos algumas obras bastante conhecidas, como o poema épico Caramuru, por Santa Rita Durão, e Marília de Dirceu, por Thomas Antônio Gonzaga. Na arquitetura, temos o Arquivo Nacional, que está localizado no Rio de Janeiro, na Praça da República, no centro, e a Pinacoteca de São Paulo, que está localizada em São Paulo, na Praça da Luz. Já na pintura, temos a Primeira Missa no Brasil, por Victor Meirelles, e a Baía de Guanabara, vista da Ilha das Cobras, por Félix-Émile Tanouay. Então é isso. Eu, Ana Beatriz Coelho e os outros participantes do grupo, a Isabela Aquino, o Gabriel Oliveira, a Maria Luísa Vieira e a Flávia Cruz, agradecemos a atenção de vocês e esperamos que tenham gostado da apresentação. Um ótimo dia a todos e até a próxima.